Pronto. Os exercícios estão na página 5. Começa na página 6. Exercícios da parte de propriedades da matéria. Deixa eu só avisar o que eu fiz agora, tá, gente? Eu interrompi a gravação e comecei de novo, porque eu pretendo disponibilizar na apostila essas aulas separadas. Teoria vai vir separado de exercícios, tá? Por que eu vou fazer isso? Para facilitar a vida de quem, de repente, só quer assistir os exercícios ou só quer ver a teoria, tá? Então, eu interrompi uma parte da gravação, agora a gente vai direto nos exercícios. Ok. Lembrando que essas aulas que a gente está filmando aqui, elas estão na aba Aulas ao Vivo da apostila, da plataforma, tá? Aulas ao vivo. Tá lá embaixo, exercícios de sala. Começa lá na página 6, bem na coluna da esquerda. Nessa primeira parte, a gente tem exercícios de 1 a 6. Depois vem a aula 2, com separação de misturas. E depois vem mais, acho que uns 6 exercícios também. Tá? Eu separei em 2 aulas, porque o planejamento era para dar uma aula em cada dia. Só que na semana antes do carnaval a gente começou um pouquinho mais tarde. Então, bora lá. Questão número 1, gente. Vou ler aqui. Considere 2 béqueres iguais, contendo quantidades diferentes de água, a temperatura de 25 graus. Então, 2 béqueres iguais, com água a 25 graus. Eles foram aquecidos durante 20 minutos, sob pressão de 1 atmosfera, com uma mesma chama. Ou seja, o que ele quer dizer quando ele fala com a mesma chama? Mesma potência de calor. Está fornecendo a mesma quantidade de caloria por segundo. A temperatura da água em cada becker foi medida em função do tempo de aquecimento. E os resultados encontrados estão registrados no gráfico abaixo. Olhando na figura, o que a gente percebe? A temperatura da água no becker A, ela vai subindo. O becker A, ela vai subindo, subindo, até o instante em que ela atinge uma espécie de platô. Ela vai fazendo isso aqui, ó, no becker A. Se você olhar no gráfico, gente, atentem para a legenda. Aqui eu tenho temperatura. E no eixo X eu tenho tempo. Ô, gente, o que aconteceu nesse ponto aqui, ó? Eu parei de aquecer a água? Não. Uai, mas se eu não parei de aquecer a água, por que a temperatura se manteve constante? Porque aqui está acontecendo a famosa mudança de estado, a tal da ebulição. Ebulição. Quanto tempo demorou para isso acontecer? No becker A, demorou 10 minutos. No becker A, demorou 10 minutos. E no becker B? No becker B parece que demorou um pouco mais, né? No becker B demorou um pouco mais. Demorou 15, né? Tudo bem? Fechou? Beleza. Item A. Quais são os valores das temperaturas no becker A e no becker B? Justifique a sua resposta. Olha, gente, ele falou que é água a 1 atmosfera de pressão.
Se ele falou que a água é uma atmosfera de pressão, a gente espera que a temperatura aqui seja 100 graus. Não importa qual becker você aquece, é água. É água. Então, eu posso responder no item A, 100 graus Celsius, pois consiste no ponto de ebulição da água. Da água. Ponto, acabou. B. Por que que demorou mais tempo para a água contida no becker B entrar em ebulição? Se eu estou aquecendo água nos dois, as duas ferveram a 100, por que será que no becker B demorou mais? Porque tinha mais água. Só por isso, gente. É a mesma coisa que você vai ferver água para fazer um café e ferver água para fazer um macarrão. Você põe mais água na panela. Coloca as duas panelas ao mesmo tempo no fogo. Você vai perceber que a água do macarrão demora mais para ferver. Agora, quando ela entra em ebulição, a temperatura é a mesma, tá? Então, no becker B, no becker B, havia maior quantidade de água. Tudo bem? Ah, eu quero fazer uma pergunta aqui antes da gente ir para o exercício 2. Então, tá aqui a resposta, ó. No becker B, havia maior quantidade de água. Vamos supor, vamos supor que a água que estivesse nessa panela, ou no becker, no caso, fosse água com sal, água com açúcar, não fosse água pura. Porque pelo que ele está mostrando aqui, eu posso dizer que essa água é pura. Por que que eu posso dizer que ela é pura, gente? Por causa do ponto de ebulição. Então, deixa eu só fazer uma observação aqui. Observação. Se a água, vou escrever assim, se houvesse uma mistura de água e cloreto de sódio, por exemplo, como seria uma possibilidade de um gráfico de aquecimento? Vou colocar aqui, ó, temperatura, né, em função do tempo. Olha, gente, se a gente tivesse uma mistura de água com alguma outra coisa, aqui no caso cloreto de sódio, o gráfico seria mais ou menos assim, ó. Ó, você teria um gráfico mais ou menos nesse perfil. Estaríamos aquecendo a água no estado líquido. Uma certa temperatura, essa água entraria em ebulição. Ou essa mistura, né? Vamos colocar o termo mistura. Só que como eu estou aquecendo uma mistura, a gente não tem esse comportamento aqui, ó, do ponto de ebulição fixo, tá? Então aqui eu teria ebulição. Ah, e aí eu quero fazer uma outra pergunta. Ah, chuta um valor para essa, porque assim, essa temperatura aqui é 100 graus, certo? Chuta um valor para essa. Hã? Acima de 100. Por que que é acima de 100? Porque é água com sal. Tá? Quando eu acrescento uma substância como sal na água ou como açúcar na água, substâncias que não são voláteis. Todo mundo entende esse termo? O sal não é volátil, o açúcar não é volátil. O ponto de ebulição da água sobe. Tem um nome para essa subida no ponto de ebulição. Ebulioscopia, tá? Então aqui o ponto de ebulição seria acima de 100 graus. Maior que 100 graus, tá? Ebulioscopia é o nome, se você quiser anotar. A gente vai falar sobre isso também em outro momento,
Tá? Mas o que é ebulioscopia? Só para traduzir. É o aumento do ponto de ebulição de um líquido quando você coloca alguma substância misturada nele, tá? Isso é chamado de ebulioscopia ou efeito ebulioscópico. Ebulioscopia. Fechou? Pergunta? Não? Questão 2. Questão 2. Considere a tabela a seguir com alguns dados do mercúrio. Ele deu a temperatura de fusão, que é quase. Aliás, primeiro ele deu a densidade, 13,6 gramas por ml. Ele deu a temperatura de fusão, quase 40 graus negativo. Ele deu a temperatura de ebulição, acima de 300 graus. Deu o estado físico natural, que é líquido na temperatura ambiente. E deu a solubilidade na água. Tudo bem? Ele vai fazer 3 perguntas. Dá uma olhada aí na tabela. Perdão, gente. Todo mundo já viu um termômetro de mercúrio na vida, né? Tá. Tenta me responder com uma palavra. Qual é o, qual é o princípio que o termômetro de mercúrio usa para medir temperatura? Dilatação. Você encosta o termômetro de mercúrio no sovaco ou no cachorro, você enfia no cu dele, enfim, em algum lugar quente do corpo. E aí aquele calor dilata o mercúrio. É um líquido. Quando o mercúrio dilata, o tamanho dele aumenta, não aumenta? Quanto mais quente tiver o mercúrio, mais ele dilata. Faz sentido isso? Eu uso dilatação térmica, no caso do mercúrio. Tá bom. Só que todo termômetro tem um limite de medir temperatura. Tem temperaturas que são muito baixas, que você não consegue usar o termômetro para medir. E tem temperaturas muito altas que você não consegue usar o termômetro para medir. Tem um limite aquilo. E a pergunta do exercício é justamente sobre isso. Qual a menor temperatura em graus Celsius que eu posso medir com o termômetro de mercúrio? Pensa aí. Qual é o perigo de você medir uma temperatura muito alta com o termômetro de mercúrio, gente? Ele estourar. Por quê? Por- Porque ele pode ferver. Gente, você tem um líquido dentro do termômetro. Se você esquentar demais o líquido, ele não pode virar gás? Pode estourar o termômetro. Agora, e qual é o problema de eu tentar medir uma temperatura muito baixa? Ele congelar um termômetro. Você tem um líquido dentro do termômetro. Se você medir uma temperatura muito baixa, o que pode acontecer com aquele líquido? Ele virar sólido. Qual a temperatura abaixo da qual o mercúrio vira sólido? Menos 38,6, é isso? 39,6? Ah, calma, 38,9. Então, tipo assim, se eu medir uma temperatura, se eu tentar medir, por exemplo, menos 40 graus, fudeu. Não fudeu, tipo, fudeu. Ele simplesmente não mede. Então, ó, vamos escrever uma resposta assim, ó. Qual é a menor temperatura? Menos 38,9 graus Celsius, pois abaixo desse valor, o mercúrio solidifica. O mercúrio solidifica. Esse termômetro
pode ser usado para medir o ponto de ebulição da água sob pressão de um ATM? Essa pergunta é meio estranha, né? Ele pode medir a temperatura de ebulição da água? Qual é a temperatura de ebulição da água a um ATM? A 100 graus, qual é o estado do mercúrio? Olha na tabela. Qual é o estado físico do mercúrio a 100 graus Celsius? Líquido. Então pode. Pode. Você só não pode medir temperaturas acima de quantos graus? Exatamente, 356, tananã. Então, sim. Por quê? Vírgula. Pois a 100 graus Celsius, o mercúrio está líquido. O mercúrio é líquido. Pronto. C. Quando o mercúrio é adicionado em água, quando o mercúrio é adicionado em água, deixa eu ficar desse lado aqui, o pessoal de casa consegue enxergar. Quando o mercúrio é adicionado em água, ambos à temperatura ambiente, ele flutua ou afunda? E indique os dados que lhe permitem explicar isso. Bom, você tem que pensar duas coisas primeiro, né? O mercúrio não é solúvel em água. Já é uma boa informação, porque aí você tem uma mistura heterogênea. Ele fala isso na última linha da tabela. E essa densidade, gente, do mercúrio é bem alta. Lembrar que a densidade da água é 1 grama por ml. Então eu posso escrever, ele afunda, pois, além de ser insolúvel em água, além de ser insolúvel em água, é mais denso que a mesma. Opa, mais denso que a mesma. Tá bom? Beleza? Oi. Cara, não sei se dá para fazer essa relação. Essa pergunta é boa, tá? Ela perguntou assim, professor, se o líquido é mais denso, a tendência é que o ponto de ebulição dele seja maior? Não dá para fazer essa relação. No caso do mercúrio, parece que sim, né? Mas, por exemplo, quando é uma substância orgânica, porque o que vai determinar mesmo o ponto de ebulição é a interação molecular. Então, tipo, às vezes, a substância é até mais densa que a água, mas ela é mais volátil porque as interações são mais frágeis, tá? Então, eu não colocaria isso como regra, tá bom? Porque talvez o teu raciocínio tenha ido para um lado, que daí você me corrige se estiver errado. Se a molécula é mais densa, ela é mais pesada. Se ela é mais pesada, acho que é mais difícil de evaporar. Não é bem assim, tá? O que governa mesmo a história é a interação molecular, tá? Ponte de hidrogênio, de polo induzido, coisa do tipo, tá bom? Beleza. Próximo. Questão número 3. P3. Considere os funis de decantação nos esquemas de 1 até 5. Você tem 5 desenhinhos aí do funil de decantação. Esse funil de decantação é o funil de bromo que eu falei na aula, tá? Inclusive, eu acabei de apagar ele aqui. Ao se colocar octano, 0,7 gramas por centímetro cúbico, que é a densidade, água, 1 grama por centímetro cúbico, e etanol, 0,79, em cada funil, pode-se observar a formação de diferentes fases. Então, tipo, ele misturou água, octano e etanol. Água, octano e etanol. Assinale a opção que representa corretamente a separação de fases após algum tempo de repouso. Como vai ficar esse negócio?
Então vamos lá. Aqui a gente precisa ir com calma. O mais denso flutua, desculpa, o mais denso afunda, o menos denso boia, certo? Ok. Só que antes da gente observar essa questão da densidade, a gente precisa ver quantas fases vai ter o sistema. Porque não é porque eu estou jogando três coisas, gente, que eu vou ter três fases. Esse é o problema. Você botou água, etanol e octano. Aqui a gente precisa de um conhecimento que talvez alguns de vocês não lembrem, que depende da polaridade da molécula. A água é uma substância polar, certo? Tem uma polaridade alta. Alta. Eu não vou entrar na discussão agora do porquê a água é muito polar. Se você não sabe isso, já coloca aí do ladinho. Por quê? A gente vai falar sobre isso num outro momento. Mas para você resolver essa questão, você precisa ter esse pré-requisito. Saber que a água é uma molécula polar. Tá. E o etanol? Putz, olha, o etanol, ele não é tão polar que a água. Tão polar como a água, mas ele é polar também. Lembrar que o grupo... Como é que chama esse grupo aqui mesmo? Ó? Hidroxila. O grupo hidroxila, ele tem afinidade com água. O que isso quer dizer, né? Quando a gente fala que o hidroxila tem afinidade com água. Ele interage com a molécula de água, ele é atraído pela molécula de água. A gente chama isso aqui, quando um grupo gosta de água, ele é um grupo hidrofílico. Ele é um grupo hidrofílico. Ou seja, eu tenho certeza de que quando eu colocar água e etanol lá dentro, os dois vão formar uma fase só. Tenho certeza. Né? Se a gente for um pouquinho mais além, a interação entre a água e o etanol é ponte de hidrogênio, interação de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. Tá bem? Agora, e o octano, gente? Deixa eu desenhar a criança aqui, ó. Met, et, prop, put, pente. Ave Maria. 1, 2, 3, 4, 5. Ex, ept, oct, né? É isso? Hidrocarbonetos, gente. Hidrocarbonetos não interagem com água. Hidrocarbonetos não têm grupos polares. Né? Para quem não lembra, grupos polares são grupos que de alguma maneira interagem com a água. Hidroxila, carbonila, carboxila, grupo amino, são grupos que gostam de água. Hidrocarbonetos não interagem, hidrofóbico. Então, hidrofóbico. Então, uma coisa eu já sei, por essa análise de polaridade. Isso aqui vai ser uma fase só, água e etanol, e isso vai ser outra fase. Eu vou ter duas fases no meu sistema. Então já dá para excluir o frasco 2 e o 3. Tá bom? Numa prova de TRI, se você colocar 2 ou 3, está fundido. O TRI vai lá para baixo. Porque o que o sistema vai entender? Que nem isso aqui você sabe. Então, provavelmente você chutou a questão. E é isso que faz, às vezes, o TRI de uma pessoa ser diferente da outra. Né? Eu estava vendo na internet um moleque acertou 43 de natureza. Adivinha quanto foi o TRI do cara? 840. Decepcionante, né? O cara acertou 43 de matemática. O TR de natureza dele foi 840. Nem sei porque eu falei isso. Para deprimir vocês, né? Oi? Não, a gasolina tem caráter. É que assim, quando eu falo em gasolina, eu estou falando do hidrocarboneto, tá? Quem tem caráter hidrofóbico e hidrofílico é o etanol. Por quê? O que que acontece? Se por um lado ele tem hidroxila, ou seja, ele interage com água, o álcool também tem uma cadeia carbônica. Ou seja, ele é um pouco solúvel, sim, na gasolina. Agora, se você meter no mesmo frasco gasolina e água, o álcool prefere ir para a água, porque ele tem mais afinidade pela água, tá bom? Beleza? Só para ir um pouquinho mais além na tua pergunta, ele interage com água
por causa do hidrofílico aqui, que é uma ponte de hidrogênio, tá bem? E ele interage com a gasolina por dipolo induzido, tá? Então a gente já fica entre A, D e E. Só que agora eu vou ter que decidir as fases, gente. Temos um problema aqui. A água tem densidade 1 grama por centímetro cúbico. A gasolina, 0, a gasolina. O octano, 0,7, né? Então, claro que se eu misturar água com gasolina... Por que gasolina? Não vou falar gasolina. Com octano, é porque na gasolina tem octano também. Se eu misturar água com octano, a água afunda. Tá? Só que o etanol é 0,79. E ele está misturado com água. E agora? Vamos lá. Qual será a densidade de uma mistura de etanol e água? Olha, uma coisa eu tenho certeza. Deixa eu não falar merda, tá? Eu tenho certeza. Essa mistura aqui, gente, ela não pode ser mais densa do que 1 e não pode ser menos densa que 0,79. Isso é ok para vocês pensarem nisso? Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, que é muito idiota, mas que vai funcionar para vocês. Quando eu misturo café com leite, que cor fica? Cor de café com leite. Tem como o café com leite ficar mais preto que o café? Tem como ficar mais branco que o leite? Porque é uma mistura. Então, tipo assim, se eu vou misturar duas coisas, a densidade é uma média das duas. Só que não é uma média qualquer. Se eu precisasse, por exemplo, calcular essa média, o que eu deveria saber? Quanto que tem de cada um. Então ficaria assim, ó. Se eu fosse calcular a densidade da mistura, ficaria a densidade da água, a matemática dá um nome para isso, vocês vão lembrar, vezes o volume de água mais a densidade do etanol vezes o volume de etanol, tudo isso dividido pelo volume de água mais o volume do etanol. Como chama essa média? Ponderada. Ponderada. Então, tipo, se eu tenho muita água, a densidade vai estar mais próxima de 1. Se eu tenho muito etanol, a densidade vai estar mais próxima de 0,79. Agora, uma coisa eu já tenho certeza, né? A densidade dessa mistura é maior do que a do octano. Então, provavelmente, como que vai ser o sistema? Fazer o desenho aqui, ó. Você vai ter um sisteminha de duas fases, onde a fase de cima vai ser octano e a fase de baixo vai ser água e etanol. Tá bom? Beleza? Guarda essa informação, porque vocês vão trombar com o exercício disso durante o ano. Guarda essa informação, pelo amor de você. Tá? Qual a alternativa, então? D de dado, né? D de dado. Questão 4. Bora. E4. Oi! Depende. Se você deixar. Quem perguntou isso? Se você deixar em repouso, como ele falou, uma hora o etanol sai do octano. Porque assim, foi o que eu falei para Nicole. O etanol dissolve no octano, um pouco dissolve, por causa da interação molecular. Só que se você misturar eles e deixar em repouso, aos poucos o etanol vai passando para a água. Por quê? Porque ele tem mais afinidade com a água do que com o octano. Por isso que ele fala aqui assim, ó, não sei se você reparou, assinale a opção que representa corretamente a separação das fases após algum tempo de repouso. Tipo assim, está dizendo,
Deixa tudo que for mais afinidade e juntar. E aí, tá? Mas ele é solúvel um pouco. Tanto é que ele é solúvel que na gasolina do posto tem álcool misturado. Tem uns 25% de álcool. Então ele é um pouco solúvel na gasolina, no octano, no caso. Mas ele é mais solúvel na água, tá? Oi. Por que que não pode ser A1? Porque a água não interage com o octano. A água não interage com o octano. E por que que a água não interage com o octano? Ah, não. Ele coloca tá. É por causa da densidade. Porque, vamos lá. Na 1, o que que você tem? Em cima, água e etanol. Embaixo, octano. Só que a mistura de água e etanol, ela vai ser um valor, a densidade dela, entre 0,79 e 1. Qualquer valor entre 0,79 e 1, você concorda comigo que é maior do que 0,70? Então, eu posso afirmar categoricamente que essa mistura é mais densa do que o octano. Então, ela tem que ir para baixo, tá? Beleza? Mais alguma, gente? Então, vamos embora. Questão 4. No estudo das substâncias puras e misturas, a professora apresentou dois sistemas a seus alunos, conforme representado nas figuras. Sistema 1, sistema 2. Antes de virar a página, como é que eu posso chamar esse sistema 1? Posso chamar de substância? Não, porque tem coisas diferentes, não tem? Então eu vou chamar do quê? Mistura. Sistema 1 é uma mistura. Para quem não entende essa questão, gente, pensa assim, ó. Você não tem bolinhas aos pares, mas você tem isto, bolinhas branquinhas e bolinhas escurinhas. Então, do ponto de vista de definição, você tem conjunto de partículas diferentes. Então, isso aqui está com cara de mistura. Agora, o sistema 2 já é uma substância, né? Substância é o quê? Quando eu falo substância é o quê? Eu estou falando substâncias toda. Então, vamos lá. Eu escutei um pura. Escutei um pura. Toda substância é pura. Quando eu falo que substância é, eu quero saber se ela é uma substância simples ou composta. É isso aqui, né? É. Isso é uma substância simples ou composta? Composta, porque ela é formada por átomos diferentes. Átomos diferentes. Ela solicitou que analisassem e fizessem duas afirmações para cada sistema. Nas alternativas encontram-se algumas das afirmações. Assinale a correta. A. No sistema 1, temos duas substâncias simples. Puta, eu acho que é essa, não é? Tenho duas substâncias simples, não tenho, ó? Ah, mas professor, você falou que é uma mistura. Ok. É uma mistura de duas substâncias simples. Vamos ver as outras aqui. O sistema 1 é uma substância pura? Não, são duas. No sistema 1, eu tenho 5 componentes? Não, só tem 2 componentes. No sistema ID, o sistema 2 é uma mistura? Não, é uma substância composta. E no sistema 2 eu tenho 2 componentes? Não, eu tenho 2 o quê no sistema 2? No sistema 2 eu tenho uma substância com, ou constituída, vamos colocar assim, constituída por, completa, 2 elementos. São os átomos diferentes, tá? Aqui no sistema 1 é uma mistura constituída por duas substâncias simples. Exatamente. Simples, tá? Como? Uma mistura. Só que cada substância seria um componente. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó,
pegar o caso do ar atmosférico, vai. O ar atmosférico tem pelo menos dois componentes, nitrogênio e oxigênio. O componente é aquilo que você consegue separar da mistura, tá? Que geralmente é uma substância. Ok? Questão 5. Oi. Quem me chamou? Oi. Elemento é o tipo de átomo. Por exemplo, quando eu escrevo isso, ó, considera uma mistura de água com NaCl. Ela não é formada por duas coisas, componentes. O que é o elemento? É aquilo que forma o componente. Então eu falo assim, ó, a água é um componente da mistura formada por dois elementos. O NaCl é um outro componente da mistura formado por dois elementos. Tá? Beleza? Esses termos engasgam a gente, né? Componente, mistura, substância, composto. Questão número 5. Os materiais são classificados pela sua natureza química e estrutural, e as diferentes aplicações requerem características específicas, como condutividade térmica, quando são utilizados, por exemplo, em utensílios de cozinha. Então, tipo assim, vocês já devem ter percebido isso na cozinha. Tem coisas que esquentam mais rápido do que outras. Ele está meio que falando sobre isso, né? Acho que o caso que a gente sempre cita em aula, você já deve ter ouvido, é o caso metal-madeira. O metal conduz muito bem o calor. Você pega uma colher de metal e põe no fogo, ela esquenta rapidão. Já objetos de madeira, né, uma colher de madeira, por exemplo, uma colher de pau, você pode ficar ali mexendo um tempão que ela meio que não esquenta, porque a madeira não é um bom condutor, ela é um isolante. Por isso que geralmente casas em regiões muito frias são feitas com madeira. A madeira é um excelente isolante, tá? Isso é meio que nessa linha. Aí ele continua. Assim, os alimentos são acondicionados em recipientes que podem manter a temperatura após o preparo. Considere a tabela que apresenta a condutividade térmica K de diferentes materiais utilizados na confecção de panelas. Ele coloca a condutividade térmica do material: cobre, alumínio, ferro, vidro e cerâmica. A gente percebe, por exemplo, que o cobre tem uma alta condutividade térmica. Tem uma alta condutividade térmica. Ele conduz bem o calor, tá? Percebe que ele coloca, tem uma unidade bizarra na condutividade térmica aqui, ó. Tá, vamos colocar a unidade aqui, ó. É quilocaloria por hora, metro, grau Celsius. Olha que unidade bizarra. Quilocaloria por hora, metro, grau. Professor, tá escrito hora a menos um. É, por hora. Tá escrito metro a menos um, por metro. E Celsius a menos um, por grau Celsius. Tá? Beleza? Cobre conduz bem, alumínio também mais ou menos. O ferro já conduz menos. Né? Vidro conduz menos. Tanto é que tem algumas panelas de vidro, não sei se vocês têm em casa ou já viram, chamadas de refratárias. Por que a panela chama refratária? Ela segura o calor. Ela segura o calor, tá? E tem a cerâmica. Cerâmica tem uma condutividade bem baixinha, né? Bem baixinha. Professor, o que uma questão de condutividade térmica está fazendo numa aula de química? Gente, condutividade térmica é uma propriedade da matéria. E eu posso até ir um pouco mais longe. É uma propriedade que tipo? Geral, funcional ou específica? Específica. Tá aí, ó. Cada material tem a sua condutividade térmica. Tá bem? Qual dos materiais é recomendado para manter um alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? Cerâmica.
Por que a cerâmica? Porque ela tem a menor condutividade térmica. Só fazer um comentário sobre a questão da condutividade térmica, gente. A condutividade térmica, como vocês podem ver, é uma propriedade da substância, certo? Ela faz parte de um estudo que a gente vai fazer na física, chamado de fluxo de calor. Sabem que conteúdo está isso? Vocês talvez vão lembrar. Termologia no processo de propagação de calor. Quais são os três processos de propagação de calor que a gente estuda na termologia? Condução, convecção e irradiação, né? Na condução, a gente fala sobre isso. Para quem não lembra, o que é fluxo de calor? Imagina que você tem um objeto de metal. Pode botar que isso aqui é um objeto de metal, ou pode ser qualquer outra coisa. Um lado aqui está quente e o outro lado aqui está frio. O fluxo de calor, ele mede a rapidez com que o calor anda por dentro do material. A gente define o fluxo de calor de maneira simples, como sendo a quantidade de calor que flui no intervalo de tempo. Alguém lembra da fórmula de fluxo de calor para sólido? Lei de Fourier. K, A, delta teta sobre L. Calma, não precisa lembrar disso agora. Só para quem lembra, porque eu já vi que teve gente que deu uma risadinha, falou, porque eu lembro. O K é o que a gente chama de condutividade. O A é a área do material. O L é a espessura do material. Então depende de várias questões. O fato de um material ser condutor ou não depende de várias coisas. Mas também depende desse K. Então, tipo assim, quanto maior for o K, mais ele conduz calor. Por isso que a resposta é cerâmica, tá? Por isso que a resposta é cerâmica, ok? É o que mais conserva o alimento quente. Questão 6. Então, alternativa E, tá, gente? Para a questão 5, alternativa E. Na questão 6 tem um gráfico de aquecimento aí. A solda macia, ou solda branca, é uma solda comum à base de uma liga de estanho e chumbo. Então, liga, estanho, chumbo. Gente, quando eu falo em liga, do ponto de vista metálico, liga, estanho, chumbo. Como é que a gente produz uma liga? Você pega os dois metais, derrete, ou seja, são líquidos, mistura e deixa solidificar. Por que eu estou chamando a atenção disto? Porque liga é o nome que a gente dá para uma mistura homogênea de sólidos. Pois é, dá para a gente fazer mistura homogênea com sólido, só que você tem que derreter. Ele fala então que essa solda é uma liga de estanho e chumbo em várias proporções, variadas proporções. Na eletroeletrônica, as soldas são mais utilizadas em formas de fios, com a liga estanho-chumbo na proporção 60-40. 60% de um, 40% do outro. A qual possui um ponto de fusão 183. Gente, eu tenho uma mistura que tem ponto de fusão. Isso é estranho, não é? Porque normalmente mistura não tem ponto de fusão. Aliás, né? Mistura não tem nem ponto de fusão, nem ponto de ebulição, mas algumas têm. Algumas têm. Essa é uma que tem. São raros os casos, mas ela tem. Analisando o gráfico abaixo que mostra o comportamento térmico desta solda, assinale a correta. Percebam que no gráfico, gente, aparece assim, ó. Deixa eu desenhar o gráfico aqui. Temperatura,
em função de tempo. Então, o que que o cara fez, né? Ele pegou a mistura e foi aquecendo. Ó. Ele coloca os estados sólido, líquido e gasoso. E tem o estado A sólido aqui, ó. O estado C e aqui o estado E. Percebe que na fusão, ó, você tem o platô. Ou seja, aqui é a temperatura de 183. Só que quando a mistura foi entrar em ebulição, o que que aconteceu com a temperatura? Variou. 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 Tá bom? Beleza? Vamos lá. Que tempo. Vamos ler as frases. A. A solda é constituída por substâncias com impurezas e com temperatura de ebulição constante. Não tem temperatura de ebulição constante. Não tem. E até onde eu sei, o problema que ele falou, não é que o problema não é impureza o problema. O problema é que de fato é uma mistura. É uma mistura de duas coisas. Então, para mim, A não tá legal, não. B. O fenômeno que ocorre na região B é solidificação? Não. Na região B é fusão. Você está aquecendo, você não está resfriando. C. A solda é constituída por uma mistura eutética. Vocês lembram desse nome estranho? Primeira aula de ano aparece essa porra desse nome. O que que é uma mistura eutética? É uma mistura que parece que não é mistura. E o que que acontece, gente? Numa mistura qualquer, o que que acontece quando você esquenta uma mistura qualquer? Vamos colocar aqui os gráficos. Ó. Vou colocar pequenininho aqui para a gente ver juntos. Temperatura e tempo. Ó, mas quando você esquenta uma mistura, olha o que acontece com ela, ó. Isso aqui é uma mistura qualquer. Mistura. Ela passa pelos estados físicos, só que ela passa pelos estados físicos com a temperatura variando. Só que existem algumas misturas que têm esse comportamento meio anômalo. O que que eu quero dizer com comportamento anômalo? Quando ela passa por um estado físico específico, a temperatura fica constante. Como se ela fosse pura. E aí você tem dois comportamentos. Misturas que passam pela ebulição numa temperatura fixa, elas são chamadas de misturas eutéticas. Esse é o nome. Eutéticas. Como, por exemplo, a mistura de estanho com chumbo. Existem misturas que passam pela ebulição constante. Vamos colocar ela aqui, ó. Misturas que passam pela ebulição constante. A coisa é assim, ó. Isso também tem outro nome esquisito, ó. Ó, olha para esse gráfico, ó. Aqui é o sólido. Ela passa pela fusão com a temperatura variando. Líquido. Passa pela ebulição numa temperatura fixa. Aqui eu tenho a mistura azeotrópica. Tá? Na apostila de vocês, tem os grafites na página anterior. Tá na página 6. Depois vocês dão uma olhadinha nisso. Tá? Beleza? Eu passei por cima desse assunto na teoria, porque acho que a gente já viu várias vezes isso, é meio chovendo molhado. Ok? Vai lá para a página agora. Achar aqui. 9. Tá? A resposta é C, né? É C? Não sei, é? Não é C? Ah, é porque ele fala eutética ebulição, né? Então tá errado. A solda é constituída por uma mistura eutética, pois. Não, é a C mesmo, né? Ah, é C. Funde. É a C.
A solda é constituída por uma mistura eutética, pois funde a temperatura constante, tá? A azeotrópica é aquela que entra em ebulição. Então é C mesmo. Sim. Agora acho que é lá na página 9. Foi. Letra E. Na região D da curva, coexistem a fase líquida e gasosa e a temperatura permanece constante? Né? A temperatura não é constante, não. Por isso, aí está o erro da E. Página 9. Questão número 1. Agora aqui já entrando nos exercícios da aula 2. O assunto é separação de misturas. O assunto é separação de misturas. Questão número 1. Na questão número 1, gente, o cara coloca um sistema que é um destilador. Você bate o olho aí, você já entende que é um destilador. Tá? Tem um balãozinho, condensador, tananã. E aí ele fala o seguinte: a destilação a vácuo é uma técnica experimental. Olha o nome do bagulho. Destilação a vácuo. Não é filtração a vácuo. Destilação a vácuo. A destilação a vácuo é uma técnica experimental empregada em separações de misturas com temperatura de ebulição elevada. Puta, aí já começa. Por que o cara faz destilação a vácuo? Eu apaguei o destilador, né? Apaguei. Gente, na destilação a vácuo, o que que acontece? Sabe onde tem o balão de destilação que está sendo aquecido? Lá dentro ele faz um vácuo. Adivinha por quê? Para diminuir a pressão. Mas por que que eu quero diminuir a pressão? Porque vácuo é diminuição de pressão. Por que que ele quer que a pressão diminua lá dentro? A resposta está no texto. Olha o que ele fala. É utilizada na separação de misturas com temperatura de ebulição alta. Não? Gente, quando a gente faz vácuo, a gente faz a substância entrar em ebulição mais facilmente. A pressão diminuindo faz com que o ponto de ebulição também diminua. Eu acabei de falar 3 vezes aqui na aula. Qual é o ponto de ebulição da água? Qual é o ponto de ebulição da água? Presta atenção na pergunta. Qual é o ponto de ebulição da água? Depende da pressão. Quando eu falo que a água entra em ebulição a 100, eu estou falando de que pressão? Você acha que na panela de pressão a água está fervendo a 100 graus? Por que não? Porque a pressão está alta. Então, uma coisa que você não pode esquecer: a temperatura de ebulição depende da pressão. Quando a pressão está alta, o ponto de ebulição sobe, panela de pressão. Quando a pressão está baixa, tipo o Monte Everest, o ponto de ebulição diminui. Ou seja, sabe por que que ele faz vácuo, gente? Para não ter que esquentar muito o negócio. É para isso que ele faz destilação a vácuo. Entende como é foda? Porque você vê a coisa na aula, você fala, destilação, aí aparece um negócio desse na prova. Vamos continuar lendo. Na figura é apresentado um esquema de uma aparelhagem de destilação a vácuo, no qual se emprega uma bomba de vácuo convencional que mantém a pressão lá dentro do sistema a 0,3 atm. Uma pressãozinha mais baixa. Beleza. Na tabela estão apresentadas informações de temperatura de ebulição do álcool isobutílico, um álcool, em diferentes pressões. Então veja, ó,
Quando a pressão está aproximadamente 0,38, o álcool ferve a que temperatura? 82. Quando a pressão está 0,49, o que acontece com a ebulição dele? Vai para 89, vai para aumenta, tá vendo? Então, dependendo da pressão que o álcool está, ele ferve numa temperatura maior ou menor. Quando a pressão é nível do mar, ele ferve a que temperatura? 108 graus. Entendem a questão da pressão, né, no problema da ebulição? Tudo bem. Então, vamos lá. A pressão dentro do destilador vale quanto? 0,30, né? Então, quem estiver lá dentro está com aquela pressão. Na purificação do álcool isobutílico por destilação a vácuo, a pressão de vapor do líquido na temperatura em que ocorre a sua ebulição é, olha só isso, a pressão de vapor do líquido na temperatura que ocorre a sua ebulição é tananã. Sua pressão de vapor na temperatura de ebulição em condição de pressão a 1 atm, em comparação com a pressão de vapor a 1 atm. A condensação do vapor do álcool isobutílico no condensador ocorre em temperatura tananã do que ocorre em 1 atm. Então, tipo, ele deu um texto e ele quer que eu complete com possibilidades. Aí tem lá, mais baixa que, mais alta, igual e por aí afora. Então, vamos olhar para isso. Imagina que você tem um líquido. Espera aí. Ele usa um termo aí que eu não sei se todo mundo entende também. O que é pressão de vapor? Cuidado para não confundir, gente, pressão de vapor com pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão que existe no ambiente, certo? É claro para todo mundo que a pressão atmosférica depende da altitude onde você está? Ao nível do mar, eu tenho um valor de pressão de vapor. Numa montanha, eu tenho um nível de pressão atmosférica. Numa montanha, eu tenho uma pressão diferente. E assim por diante. Então, essa pressão, ela depende da temperatura, da altitude. Tudo bem. Só que ele usa um termo aí que, se a gente não tiver clareza, você não consegue responder a questão. Ele fala em pressão de vapor do álcool. O que acontece, gente? Quando você vai esquentando um líquido, vocês já devem ter reparado isso, antes do líquido ferver, ele vai soltando um vaporzinho, não vai? Você percebe isso normalmente quando você vai ferver água, e antes de começar a sair as bolhas, sai meio que uma fumacinha. Aquilo ali já é a água evaporando. Esse vapor que é desprendido do líquido tem um nome. Ele chama pressão de vapor. Então, o líquido, ele tem uma pressão de vapor. Acontece o seguinte, conforme você vai esquentando o líquido e ele vai se aproximando da ebulição, ele vai soltando mais vapor. Ou seja, essa pressão de vapor vai subindo, subindo, subindo. Por exemplo, imagina aqui água a 10 graus. Água a 10 graus evapora? Sim, mas com uma pressãozinha pequena. Água a 30 graus evapora? Sim, só que com uma pressãozinha maior. O gráfico de pressão de vapor, ele varia assim com a temperatura, ó, do líquido. Espera aí. Ó. Então é assim, aqui você tem um gráfico de pressão de vapor do líquido de acordo com a temperatura dele, tá? Todo líquido tem esse tipo de comportamento. Todo, a água, o álcool. Então, tipo, à medida que você vai esquentando o líquido, a pressão de vapor dele vai subindo.
Tudo bem. Só que o que acontece? Quando você vai esquentar o líquido, ele está num ambiente. E esse ambiente tem uma pressão. Quando é que o líquido começa a ferver? Do ponto de vista macroscópico, você sabe que o líquido está fervendo por quê? Porque solta bolha. Mas o que acontece naquele exato momento em que ele está soltando bolha? Essa, press... Essa pressão de vapor, ela vai aumentando, 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 até a hora que ela chega a ficar igual à pressão atmosférica. Ela chega a ficar igual à pressão atmosférica. Então, é assim. Quando um líquido, quando um líquido ferve, eu vou usar esse termo mais simples, tá? O termo mais correto seria entra em ebulição, tá? Quando um líquido entra em ebulição, sua pressão de vapor se iguala à pressão ambiente. Se iguala à pressão ambiente. Ambiente. Então, por exemplo, se você estiver fervendo um líquido na praia, ele só vai ferver quando a pressão de vapor dele for igual à da praia. Se eu estiver fervendo um líquido na montanha, ele só vai ferver quando a pressão de vapor dele for igual à da montanha. Só que essa pressão de vapor depende da temperatura em que você está aquecendo o líquido. Então, pensa comigo. O nosso líquido, que é o álcool, ele está sendo destilado em que pressão? Ele fala aí no texto. Então, quando é que ele vai ferver lá dentro? Quando a pressão de vapor dele for igual a 0,3. Ali ele ferve. Ali ele vai ferver. Tudo bem isso? Tá, vamos continuar aqui. Vamos ler a sentença de novo. Ó. Na purificação do álcool isobutírico por destilação a vácuo, a pressão de vapor do líquido na temperatura em que ocorre a sua ebulição é igual, maior ou menor à sua pressão de vapor na temperatura de ebulição da condição de pressão de 1 atm. E aí? Igual, maior ou menor? Lê aí, lê aí. Tá foda de entender, né, a frase. Na purificação do álcool isobutírico por destilação a vácuo, na purificação por destilação a vácuo, a pressão de vapor do líquido, na temperatura em que ocorre a ebulição, é o quê? Aí, continuando lendo. Tananã, a sua pressão de vapor na temperatura de ebulição, na condição de 1 atm. Menor. Ele não está fervendo líquido a 0,3 atm. Então, na hora que ele estiver fervendo, qual é a pressão de vapor dele? 0,3. Que é menor do que a pressão de vapor que ele teria se ele tivesse a 1 atm. Então, eu colocaria nessa primeira parte da questão assim, ó. A purificação do álcool isobutílico por destilação a vácuo, a pressão de vapor do líquido na temperatura em que ocorre a sua ebulição é menor que, deixa eu ver se tem isso aqui, tem mais baixa do que a sua pressão de vapor na temperatura de ebulição em condição de 1 atm. Tá? Porque quando ele estiver fervendo lá dentro, a pressão de vapor dele é 0,3. Se ele tivesse ao nível do mar, a pressão de vapor dele na fervura seria 1 atm. Continuando. A condensação do vapor de álcool isobutílico no condensador ocorre a uma temperatura tananã do que é 1 atm. Gente, qual será a temperatura que o álcool está quando ele estiver nessa pressão aqui? Quando ele está fervendo? Vocês conseguem me dizer que temperatura ele estaria fervendo? Eu chutaria abaixo de 82. Por quê?
Porque a temperatura de ebulição dele, vamos lá. Qual é o ponto de ebulição desse álcool quando ele está numa pressão de 0,380? Não é 82 graus? O que isso quer dizer? Quando ele está nessa pressão, ele ferve a 82 e condensa a 82. Quando ele está a 1 atm, qual é a temperatura de ebulição dele? 100 e... Então, tipo, quando ele está na pressão nível do mar, ele ferve a 108 e condensa a 108. Quando ele está numa pressão mais baixa, ele ferve a 82 e condensa a 82. Então como é que eu completaria essa frase, então? Ó? A temperatura, a condensação de vapor do álcool isobutírico no condensador, a condensação no condensador ocorre a uma temperatura mais baixa do que ocorreria a 1 atm. Ele vai condensar dentro do condensador aproximadamente 82 graus. Se a destilação fosse feita ao nível do mar, ele condensaria a 108. Tá? Então eu ficaria com a alternativa D de Deus me livre. Mais baixa do que A e mais alta. Aliás, mais baixa do que A é a A. Olha. Mais baixa do que A e mais baixa, alternativa A. Exatamente. Tá bom? Beleza? Eu sugiro que depois vocês releiam essa questão, porque ela é difícil de entender. Porque ela mexe com essa história da pressão de vapor. Tá? Beleza? Eu vou parar por aqui. A gente vai fazer o nosso intervalo. Voltamos em 30 minutos. Na segunda que vem, a gente termina de fazer as questões. Tá bom? Faltaram aí 5 questõezinhas. Eu vou pedir para vocês, se tiverem tempo, durante a semana, tentarem fazer as questões. Para virem só conferir o gabarito. Tá bom? A gente volta em meia hora, tá, gente? Aí eu entrego a outra folhinha para vocês. Para o pessoal de casa, que está aí em casa, a gente vai na física, página 3, tá? Vou mandar no grupo a apostila também. Ainda